Bom dia, gente! Começando mais uma live aqui no nosso canal do YouTube, também ao vivo pelo Facebook. Muito bem-vindos! Hoje a gente tem uma oportunidade imensa. A gente vai conversar com o Satyanata, que é monge. O Sati passou 7 anos confinado no monastério hindu, no Havaí. Tenho certeza que ele tem lições especiais para nos dar sobre confinamento, sobre isolamento, sobre como aguentar toda essa pressão que está acontecendo e manter a calma. Então, quero convidar o Sati aqui. Bem-vindo, Sati! Oi, gente, que bom estar aqui com vocês. Isso que a gente vai fazer aqui é essencial para o confinamento. Confinamento é diferente do que a gente imagina, não é exatamente ficar sozinho. Eu vou explicar daqui a pouquinho, mas eu não quero interromper a Mari. Mari, bom dia. Obrigado por me convidar. Obrigada a você por aceitar. E eu queria agradecer também a Soul Pods, que está transformando todas as nossas lives em podcasts depois na plataforma da Soul Me. Então, se você perdeu aqui, depois você pode ouvir tudo lá. Sati, você passou 7 anos no monastério. Sem sair, certo? Sem sair. A gente tinha A disciplina do monastério é muito forte, Mari. Então, a gente fazia assim. Se alguém viajasse e passasse mais do que 9 noites longe do monastério, você perdia a residência. Quer dizer, quando você voltasse, você não era mais considerado um morador. E aí você tinha que passar todo um processo para você poder ser aceito de novo. Então, eu cheguei a sair para ir fazer um curso nos Estados Unidos, para ir visitar outras partes na Índia, mas tinha que voltar rapidinho. Então, era bem intenso. Agora, é mais fácil quando tem essa disciplina ferrenha, quando alguém está mandando a gente, assim, com regras muito claras? Eu aprendi que disciplina externa, alguém mandando na gente, só serve para a gente aprender a encontrar a nossa autodisciplina. Porque encontrar autodisciplina é difícil, sabe? Você mandar em você mesmo. Porque a gente engana a gente. A gente fala, amanhã eu vou acordar cedo. Aí, uma parte sua dá uma ordem, outra parte chega no dia e fala, ah, não. Então, essas ordens que vêm de fora, elas vão te colocar numa rotina que te obriga a fazer algo. Mas aquilo não vai durar, a não ser que você desenvolva a partir daquilo uma rotina, uma disciplina interna. Quer ver? Eu vou explicar. A humanidade toda tem uma super dificuldade de se interiorizar. Então a gente fica lá, em busca de paz, a gente vai procurar no Instagram. Então a gente olha a próxima coisa no Facebook. E a paz, na verdade, ela está dentro da gente. A mente da gente não tem paz. A mente só encontra paz quando ela conecta com a alma, quando ela conecta com um propósito, com um significado, com uma luz. Então, quando a gente começa dentro da gente, a gente está nessa ansiedade, e a gente começa a dar ordem para si mesmo, é um pouco difícil. Quando vem uma ordem externa e diz para a gente, fique parado, como agora a gente está, de quarentena. Se você aproveitar isso para descobrir como é gostoso você encontrar um pouquinho de paz interior, você se disciplinar, aí você tem uma chance bastante maior de você gostar do que você está fazendo. Então, assim, se é difícil no dia a dia você parar a correria, e agora que a correria parou? Que tal agora você descobrir sua disciplina? Mas se for só uma ordem, não vai durar. Você tem que pegar essa ordem externa e transformar num princípio interno. Senão, é só alguém tentando mandar em você. Eu vou voltar no assunto já, mas eu queria ressaltar a participação incrível do seu cachorro, maravilhoso, George da sua mãe. Gente, que lindo! Como ele chama? George Harrison. George Harrison, fantástico. Ele não é meu, né? Eu estou hospedado aqui na casa da minha mãe e eu vou torcer para ele não participar muito. Não, depois a gente quer meditar. Deixa ele participar. Ô, Tati, tudo bem. É lindo isso, que a gente transforme essa ordem externa numa ordem interna e que isso vire o nosso propósito, que isso ajude a gente a juntar a mente e a alma. Mas como a gente faz? Tudo que a gente faz nessa vida de monge, tudo, ela começa com uma observação. Você vai observar algo dentro de você e não julgar. É uma coisa que eu demorei para aprender, sabe, Mari? As pessoas falavam assim, não julgue. E eu pensava que elas queriam dizer não observe. Então, se chegava uma pessoa, por exemplo, que não se cuidava, que estava triste, eu achava que não julgar era eu fingir que estava tudo lindo. Isso não é verdade, isso é não observar. Então, o que eu descobri? Eu tenho que observar tudo, em mim e nos outros. O que eu não posso é chegar num veredito, chegar num julgamento imediato. Não é isso que a gente está buscando. Então, eu olho para mim mesmo e falo assim, eu estou preguiçoso hoje. Aí o julgamento seria, nossa, você é um preguiçoso, você não faz nada direito, que horror, Satyanata.
Não. Percebi uma tendência minha a não aproveitar esse momento de recolhimento com as tarefas que eu tenho que realizar. Ou então, eu olho para mim mesmo e falo assim, estou ansioso, estou angustiado. O primeiro passo para qualquer mudança é eu aceitar o estado negativo. Eu reconhecer que ele existe. Eu observo ele, sem julgamento. Eu não posso achar que porque eu estou triste, eu sou um deprimido. Isso é um julgamento. Então eu observo, e aí quando eu observo, é tão simples quanto pegar e limpar a casa. A gente fala assim, tem poeira naquele cantinho. Aí a gente fala assim, tem que passar um pano ali naquela mesa. E um por vez. Vou ali, vou aqui. Então, por exemplo, a gente está recolhido. E daqui a pouco eu queria explicar um pouquinho melhor como eu enfrentei 7 anos de recolhimento. Mas agora a gente está falando de disciplina. Serei disciplinado e continuarei nisso. Quando a gente vai buscar essa disciplina interna, a gente costuma achar que é um estado quase militar de assim, agora eu irei fazer com precisão tudo. E não é assim. Ele é tão mais gradual, tão mais uma coisa por vez. Então agora eu estou recolhido em casa. Percebi uma tristeza. Deixa eu tentar colocar a mente em algo positivo. Percebi uma solidão. Deixa eu tentar ligar para alguém só para dizer que eu gosto dela. Percebi uma tendência minha a criar cenários hipotéticos horrorosos. Deixa eu prolongar a respiração, o ar que entra, o ar que sai, e tentar me manter no momento presente. Então, não é muito diferente de você limpar a casa, arrumar um armário. É uma coisa por vez. Não é, de repente, você se tornar um grande disciplinado. É tão simples quanto fazer uma coisa por vez. Difícil também uma coisa por vez, quando você está confinado em casa, com todo mundo junto, com filhos pequenos, né? Tem muita gente, por exemplo, hoje eu estava ouvindo a rádio de manhã cedo, a Band News FM, e aí tem um colunista muito engraçado lá que estava contando, falou assim, olha, aqui que os meus ouvintes já sabem, a minha filha vai participar mesmo do meu comentário, Mari. porque tá tudo aqui misturado, então é difícil também a gente fazer uma coisa por vez quando a gente está nesse confinamento, né? Eu acho que sim, e eu não vou nem ousar aqui dizer que eu entendo o que é ser mãe. Nessa vida eu não sou, então, nem pai nem mãe. Então eu não sei exatamente o tamanho do desafio que você passa. O que eu sei é o seguinte, muita coisa tem a ver com as nossas expectativas. E se você tem a expectativa de que os seus anjinhos vão ficar lá quietinhos e você vai poder fazer de ser um pouco monge, é uma receita para um pouco de tristeza, um pouco de desapontamento. Então que tal você aceitar o fato? Estamos aqui confinados, eles têm muita energia, estamos aqui juntos. Mas cada momento que acontecer, eu vou encarar como um presente. Então pronto, eu tive agora meia hora para mim. O que eu vou fazer? Eu vou tomar o banho que eu queria, eu vou ler um livro de alguém que me inspire, em vez de assistir notícia de desgraça. Eu vou usar essa meia hora que apareceu como um presente, algo amoroso. E aí, se você faz isso, você vai perceber que isso ocorre muitas vezes ao longo do dia. Então, não é para diminuir a dificuldade que a maioria das pessoas vai passar. Confinado, em um lugar pequeno, é difícil mesmo, eu concordo. Mas, em qualquer lugar, você vai encontrar pequenas joias, pequenos presentes. E é como você lida com isso. Quer ver? Eu descobri, com o meu mestre há muito tempo, que para você encontrar um silêncio dentro de você, você não precisa mais do que 2 minutos. Para você intensificar essa meditação, sim. Mas em 2 minutos, você já entra em um estado interno que tem uma repercussão ao longo do seu dia. E 2 minutos todo mundo tem. É como... Olha, vou contar uma historinha divertida que eu ouvi há muitos anos. É uma história de um relógio falante. Relógio falante? É um relógio falante. Uma coisa quase... Como que era aquele desenho da Disney? A Bela e a Fera. Tem um relógio falante. E aí esse relógio é um relógio antigo, de carrilhão. Você leu no livro essa história. Não, isso não está no livro. Um relógio antigo. E aí o relógio um dia falou com a pessoa que morava na casa, que era o dono da casa. O relógio falou, olha, eu cansei de ser relógio. Fico aqui fazendo tic-tac, marcando hora. Quero trabalhar na minha vida espiritual.
eu quero poder me dedicar um pouquinho à minha paz, então não vou mais ficar marcando hora, cansei. Aí o dono da casa era um senhor já experimentado nos caminhos da espiritualidade, ele falou assim: o que você faz o dia inteiro? Aí é difícil, eu marco as horas, eu faço tique, eu faço tac, eu faço tique, eu faço tac, eu faço tique, eu faço tac. O que você faz entre um tique e um tac? Não faço nada. Então entre um tique e um tac, você vai sentir aquele momento como um presente. Você vai buscar algo dentro de você. Então, perdoe a história exagerada. Claro que a gente quer um pouco mais do que aquele meio segundo entre um tique e um tac. Mas quando eu estava no monastério, Mário, era assim, a gente acordava muito cedo. A gente meditava das 4h30, das 5 até o amanhecer, até umas 8 da manhã. E o resto do dia, eu ordenhava as vacas, eu escrevia revista, eu cuidava da plantação, eu lavava o banheiro, eu limpava o chão. Então, a quantidade de tarefas que você tem não te rouba da tua espiritualidade. O que te rouba da tua espiritualidade é se a sua mente, durante aquelas tarefas, fica presa na concretude. Então, se você limpa o chão pensando, eu estou harmonizando esse local onde eu estou na quarentena, aquilo muda de energia. Se você alimenta seus filhos falando que bom que eu tenho comida para dar para esses seres que eu amo tanto, aquilo deixa de ser uma tarefa, passa a ser uma honra. Se você toma seu banho falando, gente, eu tenho água quente, que bênção. Quantas pessoas estão em outra situação? É outra atitude. Então a mente tem um poder tão da ênfase. Quer ver uma outra coisa interessante? Às vezes, presta atenção se você assiste um filme, e no filme a música vai te contar como você deve se sentir. Uhum. Então você está assistindo um filme, e aí uma pessoa está lá, tem um emprego, ela fez uma coisa e começa a dar errado. A gente percebe que o chefe não vai gostar, que ela vai ser demitida, que vai ter uma coisa... Se a música está uma música de comédia, a gente pensa, não, ela vai ser demitida, mas tudo vai dar certo. Se a música começa a entrar uma música trágica, você fala, gente, essa demissão vai acabar com a vida dela. Então o cinema já descobriu isso e ele nos induz a interpretar o mesmo fato de maneira diferente. Prestem atenção no filme. Vocês começam a ouvir uma música e aí começa a acontecer. Se a música for alegre, pode ficar tranquilo. Tá, tudo vai ficar bem. Vai ser uma bagunça e tudo vai ficar bem. Então, que tal dentro de você colocar a trilha sonora certa? Exato. Então você está confinado, mas qual é a trilha sonora que toca na sua cabeça? É um momento de recolhimento, de convivência com quem você ama, de crescimento interno, ou é um aprisionamento terrível? Então, e ontem, quando você trocou mensagem comigo, você falou que está tenso como a corda de um violoncelo, não tenso de tensão, tenso no sentido de afinado. E o que você está falando para a gente agora é que a gente tem que afinar essa nossa sintonia interna para trocar de rádio se a nossa rádio tiver mais na música de terror. Se a gente estiver na Desgraça FM, é bom a gente mudar um pouquinho. Pois é. E como é que a gente faz isso se a gente está preso no pânico? Porque tem muita gente que está muito assustada e tem muita gente que está o oposto, que está nem aí, né? Eu vou dar a seguinte sugestão. Primeiro eu quero perguntar se meu áudio tá bom, porque o seu às vezes fica... O meu tá bom? Tá ruim. Vou completar com uma mensagem da Eliette aqui, para quem trabalha em hospital, como sair da ansiedade. Muita gente, profissionais de saúde, muito ansiosos, né? Como sair da ansiedade. Tá bom, vamos conversar. Meu áudio tá bom? Você tá conseguindo me ouvir? Às vezes está uma comunicação um pouco falhada pela conexão da internet, mas a gente está te ouvindo. Tá bom, vamos lá. Duas coisas super importantes. E esses princípios que eu vou ensinar, eles têm milhares e milhares de anos. Eles já passaram por várias pandemias, várias pestes, várias pragas, terremotos. Gente, não é exclusividade nossa, a gente está passando por algo difícil. Eu até queria lembrar vocês, coisa de quem gosta de história. Eu, às vezes, para relaxar a mente, eu gosto de ler sobre história, gosto de ler sobre trajetória da humanidade e tal. A Renascença, com toda a arte que veio, com toda a ciência que veio, só aconteceu como uma consequência da epidemia da peste bubônica na Europa. Ela mudou tudo. Ela mudou a perspectiva das pessoas, ela alterou onde a população morava.
e historicamente ela propiciou uma grande alvorada na humanidade. Esperamos que aqui também, esse mundo que a gente tinha tanta coisa para criticar, né, Mari? A gente olhava aqui em volta, se você acha que não, venha me explicar, porque eu não sei. E talvez o mundo se configure de maneira diferente, eu assim espero. As técnicas milenares são duas muito importantes. Primeiro, conhecida, mas acessível, é a respiração. Olha só. A velocidade da respiração é a velocidade dos seus pensamentos ao mesmo tempo. Como assim? Peraí que eu vou repetir essa frase que falhou sua comunicação. A velocidade da sua respiração é a velocidade dos seus pensamentos. É muito importante ao essa mesmo frase, tempo, né? Eu estou trocando, saindo da Wi-Fi, saí da Wi-Fi, estou tentando celular para ver se melhora. Tá, tenta. Será que melhorou? Por enquanto tá bom. Coisa de ao vivo. Mari? Tá ótimo por enquanto. Mari? Tô testando fora de Wi-Fi. Tá Será que muito melhora? bom. Ó, vou fazer um joinha. Joinha. Não, eu percebi. Tá bom. Então, olha só. A velocidade da sua respiração é a velocidade dos seus pensamentos concorrentes. Como assim? Nada contra você pensar as coisas rápido de maneira eficiente. Então, assim, 2 mais 2 são 4. As 7 cores primárias são essas. Eu tenho que fazer isso. Ótimo, eu estou de maneira fluida, como um rio. Tudo bem ser rápido. O que é complicado é quando vários pensamentos vão sendo não completados e vai tendo uma avalanche. Você conhece bem isso, né? Todo mundo conhece, eu conheço. Aquela avalanche de pensamentos. Quando essa avalanche de pensamentos concorrentes vem, a nossa respiração, naturalmente, tenta acompanhá-los. Se você tem 6 pensamentos por segundo, a respiração fica no topo do peito e ela começa. Inclusive, você percebe a pessoa que está falando e ela está ansiosa, porque ela fala só aqui do topo do peito. E aí ela fala assim: gente, vai dar tudo errado. Eu estou muito preocupada porque. Tá? Enquanto que uma pessoa que se aprofunda no que ela está falando, ela tem uma respiração que puxa, que usa o diafragma, que puxa para baixo. Então, a primeira etapa para você controlar a sua ansiedade, e são 2 etapas. A primeira é essa. Olha, como está a sua respiração? Ela é rasa de topo de peito? Ou então, faça esse exercício comigo. Segure o peito. Tente respirar com a barriga, o ar entra pelo nariz. O peito sobe por último. O ar sai, você puxa o ar até o umbigo, solta, 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 solta. Quer dizer, você tira o ar puxando a musculatura até o umbigo. Inspira, o peito sobe por último. Solta. Inspira, o peito sobe por último. Solta. Faça isso algumas vezes, pode fazer de olhos abertos. Pode fazer isso sendo uma enfermeira, sendo um médico. Ao fazer isso, perceba que a sua atenção que estava presa, ela se solta. Porque os nossos pensamentos são como ônibus, como carros. Eles prendem a nossa atenção e vão levando ela embora. Se você sobe no ônibus errado, quando você vê, você está assim em Pirituba. Foi para algum outro lugar. Foi para um outro destino. Então, oi gente de Pirituba, se você está aí, você pode pegar um outro ônibus e o que você tem que fazer é ficar em casa nesse momento. Então saia dos ônibus da mente. O que a gente tem que fazer é perceber que quando a gente respira assim profundamente, a atenção volta a ser nossa. Eu vou colocá-la onde eu quiser. Porque às vezes vem um pensamento, alguém fala assim: nossa, nosso vizinho está com coronavírus e ai, uma desgraça. Aquilo é um ônibus. A sua atenção, a sua mente entra naquele ônibus. Aí o ônibus vai, vira uma curva, nossa, todo mundo vai morrer. Vira outra curva, nossa, vai passar para cá para mim. Vira outra curva, nossa, que desgraça, o Brasil inteiro. Vai passando por lugares que a gente não quer ir. Então, quando a gente respira assim, o pensamento volta a ser nosso, a atenção volta a ser nossa.
Falando em voltar a ser nosso, pode colocar um comentário aqui, Sati, que tem um pouco Tudo, Mari, quando você quiser. Olha a Maria Luísa aqui, ela diz assim, quero minha vida de volta. Ela embarcou em algum ônibus aí. Maria Luísa. É. Eu sei que você achava que a sua vida era validada e ela tinha toda uma estrutura do que você fazia na sua rotina, no seu cotidiano, no seu dia a dia. É verdade. Mas a sua vida mesmo é aquilo que você, quando fecha os olhos, sente dentro de você. Pensa assim, é como se você tivesse um monte de tarefas e você está confundindo as suas tarefas com a sua vida, as suas atividades com a sua vida. As suas atividades são como você expressa a sua vida. É como se tivesse tudo alocado, tudo colocado em várias atividades e você recebeu de volta. Então não é que você está sem vida, é que ela está inteira nas suas mãos. E você não tem onde colocá-la. Então que tal colocá-la em aprender a respirar? Que tal colocá-la em telefonar para uma pessoa que você ama? Que tal colocá-la para fazer orações e se reconectar com o divino de uma maneira que você não sabia? Que tal colocá-la lendo um livro que você sempre quis ler? Então não é que você está sem vida, não. Você está sem as atividades que expressavam a sua vida. É isso. E é difícil para todo mundo. Mudanças são difíceis. Então a primeira tarefa é... Desculpe, Mari, diga. Não, é ela mesma que está falando aqui, mais em cima, ela disse assim, essa pessoa é pior que a guerra, porque a gente não enxerga o inimigo. Essa pessoa... O coronavírus? É. Mari, eu vou dizer o seguinte para você e para Maria Luísa. Não é pior que a guerra no seguinte sentido. A Segunda Guerra Mundial causou uma quantidade de mortos muito grande. Mas muito pior do que isso, causou uma quantidade de desespero só por causa da vaidade humana. Um país resolveu dominar outro, gente inocente morreu. Então essa história de ter um inimigo é algo que as escrituras lá que eu estudei sagradas, elas ensinam assim. A pessoa que não percebeu, acha que o inimigo está fora. O inimigo é sempre aquela parte nossa que luta contra a alma. O inimigo é sempre o ego. O inimigo é sempre a nossa falta de cuidado, nossa falta de sermos humanos melhores. É muito raro você ter um inimigo. Você pode ter um oponente. Você pode ter algo que você tem que barrar, confrontar. Mas o inimigo é quem quer fazer você acreditar que existem inimigos. A humanidade é uma só, isso está cada vez mais provado com o que a gente está passando. Começou na China, e começou, Mari, me permita dizer, porque alguém desrespeitou o reino animal. Alguém comeu morcego. Não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem que sarampo começou nos bovinos e depois mutou para humanos. Que o HIV da AIDS começou nos macacos, depois migrou para humanos. A gripe suína começou nos porcos e migrou para humanos. A gripe aviária começou nas galinhas. Então, se a gente mudar nossa relação com a natureza, com a gente mesmo, muita coisa muda. Né? Mas isso que você falou sobre o inimigo externo, é muito interessante essa reflexão, né? De como a humanidade é uma só, porque na falta desse inimigo externo que a gente pode ter como alvo, porque afinal de contas o vírus está espalhado em todos os lugares. É claro que a gente precisa descobrir a maneira de enfrentá-lo com remédios e com vacina, mas isso deixa muito claro o quanto a gente precisa, muitas vezes, de um alvo para colocar a nossa raiva, colocar a nossa frustração, colocar as nossas expectativas, colocar o nosso ódio. E quando a gente não tem um alvo muito definido, a gente percebe que tudo isso se volta contra a gente mesmo, né? Isso. É muito fácil encontrar um culpado, ainda mais se ele for estereotipado. O culpado na Segunda Guerra eram os alemães, e realmente eram. Então pronto, a gente vai enfrentar. Mas não era bem assim. Lá na Alemanha tinha gente do bem que estava iludida, tinha sido mentida, muitos tiveram crise de consciência. Na verdade, esse tribalismo é uma ilusão nossa. E não foi tudo isso que a Maria Luísa estava falando. Ela não estou nem de longe dizendo que ela estava com esse engano. Mas ela trouxe para nós uma linguagem que a gente costuma ter.
de falar esse inimigo, o vírus é um inimigo. E realmente, nesse momento, o vírus é o que nos assusta e ele quer o nosso corpo para se reproduzir, ele pode inclusive nos matar. Mas, se fosse uma guerra, a gente ia ter humanos contra humanos, desunidos. Pelo menos assim, a gente tem humanos com humanos, unidos. E quem sabe isso traz algo melhor. E você sabe que eu estava lendo ontem um estudo que saiu na Lancet sobre estratégias para você lidar com os efeitos psicológicos da quarentena. E quando você fala de humanos com humanos, essa é uma das medidas recomendadas pela ciência, já aprovada numa revisão de estudos feitos, que diz o seguinte, que uma das maneiras de você diminuir o impacto psicológico da quarentena é justamente você enxergar a sua missão da quarentena como algo altruísta, que está fazendo bem para toda a humanidade. Então, se você está em casa nesse momento, respeitando todas as leis de segurança e de saneamento e de saúde, você está contribuindo para todo mundo, você está contribuindo para não sobrecarregar o sistema de saúde, você está contribuindo para não matar ninguém. Então, esse papel é muito importante nesse momento, né? Bonito isso que você está dizendo. Me lembra, assim, por exemplo, é um herói silencioso, né? Você é o herói ao ficar em casa. Isso é tão difícil a gente entender. Mas, por exemplo, é como uma pessoa que bebe e não dirige. Porque ela fala, meu Deus, as minhas ações podem matar alguém que eu nem conheço. Uhum. É muito parecido com isso. E aí, olha, a gente está aqui conversando, Mari, não sei se você não se importar, eu já falei a primeira parte da gente controlar essa ansiedade, que é a respiração. Antes de eu falar a segunda, vou fazer um suspense, daqui a pouco eu falo. Mas antes disso, posso responder aquela sua outra pergunta sobre como ficar sozinho lá no monastério tantos anos? Claro. Esse confinamento. Por favor. Quando a gente vai para o monastério, eu fui novinho, gente. Tinha 23, 24 anos. Aí eu demorei 1 ano para ser aceito lá. Foi 1 ano de treinamento no Brasil. Depois 1 ano lá, tentando ser aceito. Aí eu fiz a prova. Depois eu fui aceito. Aí eu ganhei finalmente a minha cabana. Uma cabana no meio do mato, sem eletricidade, sem água. É um prêmio só para quem realmente quer algo transcendente e sutil, né? Então, parabéns, você ganhou uma cabana sem eletricidade, sem água, com aranhas ocasionais e um colchão de 2 centímetros. Por onde você vai ficar 7 anos? Namastê. Eu podia ficar a vida inteira, né? Eu acabei tendo uma descoberta interna de que eu queria dividir esse conhecimento com a humanidade toda. Mas eu fui até convidado, eu podia ficar lá o resto da vida, me tornar um dos professores. Então, assim, quando eu cheguei lá, esse tal de confinamento, esse isolamento, eu não sabia como eu ia fazer. Inclusive, os primeiros 6 meses, eles pedem para você não telefonar para sua família. 6 meses? Você faz um telefonema, fala, mãe, vó, meu pai já tinha falecido, mãe, vó, eu vou passar 6 meses incomunicável, amo vocês, namastê. A Mari fez cara de mãe. Gente, vocês são mães. Totalmente, claro, eu imaginei meu filho fazendo isso, né? Total, que você imaginou. E aí o que acontece? O confinamento é algo maravilhoso, porque você finalmente, falando dos inimigos, você para de culpar os outros. Não tem mais quem culpar. A não ser que você seja um alucinado, vai gritar com a televisão. Mas você é obrigado a encontrar em você e falar assim, então, sou eu comigo. Como eu lido com o meu dia? Como eu lido com a minha mente? E aí, nessa estrutura que a gente falou de ir se auto-melhorando, vou arrumar isso, vou limpar aquilo, vou chorar, vou meditar, vou rezar, vou rir, vou me trabalhar. O confinamento leva você a isso. Mas ele pode ser muito nocivo também, se você vai descendo para uma doença mental, um desespero de estar desconectado, a solidão, a angústia. Então, o que divide essa solidão positiva, esse encontro com você mesmo, encontro interno, de um declínio mental real? E a resposta que me surpreendeu é que eu aprendi que é a conexão. O momento que você está recluso, principalmente se você estiver sozinho, ou até se você estiver com pessoas, mas não dá para conectar só com elas. Você precisa se conectar com algo. E que essa conexão vai mudar de jeito, de qualidade. Então, que tal você, pela primeira vez em muito tempo, se conectar um pouco melhor com o seu corpo?
fazer massagem em você, fazer carinho, fazer um exercício. Que tal você se conectar com aquele livro de um autor inteligente que você queria ler fazia anos e não tinha tempo? Você está se conectando mente a mente, você com aquele autor. Que tal você se conectar com o divino, fazendo uma oração de fé e de choro, e de súplica e de verdade, de consolação e de bênção, como há tempos você não fazia? Que tal você se conectar com aquela pessoa que você tinha brigado, ligar para ela e falar assim: oi, eu tô ligando para pedir desculpas e receber desculpas. Vamos conversar. Então, quando você está sozinho, você precisa muito se conectar com o sutil. Você não vai se conectar com o concreto material tanto. Mas é hora de você mudar a qualidade das suas conexões. Como se você tivesse tido vários plugs, vários fiozinhos arrancados. Como as atividades da Maria Luísa, arrancou atividades da vida dela. Ela tem que encontrar novos plugs que vão levá-la. Você se conectar com uma música como nunca antes. Você olhar suas plantas em casa e falar: nossa, eu nunca percebi a perfeição de cada folha. E aí a perfeição daquela folha vai te lembrar da perfeição de um plano maior para a humanidade. Você vai falar assim: até essa dor vai ter um sentido. Até essa dor vai trazer algo positivo. Então, para você ter confinamento, recolhimento, você tem que estabelecer conexões. Como uma historinha que eu já contei, mas me permita contar, Mari, porque tanta gente não ouviu. Posso contar a historinha que eu já contei? Claro. Me tocou tanto essa história de um buscador que quer falar com o mestre. Aí ele sobe a montanha, sobe a montanha, sobe a montanha, onde o mestre morava, sobe a montanha, montanha gelada, de neves e pedras. Ele chega onde o mestre morava, uma pequena caverna no alto da montanha. O mestre está lá, de barbas brancas compridas, meditava. Aí a pessoa chega. Nossa, mestre! Tira uma selfie com o mestre. Mestre, que lindo esse lugar. Nossa, que vista, mestre. Que legal, que lindo. Nossa, mestre, você não tá com frio? Essa é a sua caverna, mestre. Que lugar bonito. Nossa, mestre. Uau, que bom que eu te vi, mestre. Mestre, você fica aqui sozinho? Aí o mestre, lembra da primeira técnica? O mestre respira. Não, eu não estava aqui sozinho. Eu estava meditando e estava sentindo todas as outras pessoas. Mas agora você chegou, me distraiu e eu tô só com você. Essa história, então essa é a hora, gente. Essa história é muito boa, porque essa é uma técnica que não é fácil. Vamos falar que não é fácil, né? Você entrar em meditação e ter essa conexão profunda, não só com todas as pessoas, mas com todos os seres, né? Isso, mas ela é gradativa. Você primeiro... Porque entrar em conexão com humanos é um pouquinho mais difícil, porque há emoções, eu gosto, não gosto, magoei, a pessoa roubou minha escova de dente. Então, assim, primeiro você respira e sente que você é ligado ao ar. Aí, numa outra meditação, lembra das folhas que estão purificando esse ar. E lembra que a energia das folhas passa por você e você passa por elas. Aí você lembra da terra que sustenta as cidades, sustenta a terra, sustenta os prédios. Aí você lembra depois dos pássaros. E você lembra das pessoas e dos animais. Então é gradativo. Mas sim, a gente é conectado a todo mundo. Até você chegar ao ponto de lembrar do vírus e entender que ele só está cumprindo o papel dele também, né? De tentar sobreviver assim como você, né? O vírus é resultado de uma ignorância dele. Se ele fosse um vírus melhor adaptado, você sabe disso, Mari, medicamente, todos os patógenos evoluídos, não espiritualmente, evoluídos assim, clinicamente falando, eles não causam mal ao hospedeiro. Porque se eles causam mal, eles perdem o hospedeiro. Então, coitado, ele é um coitado, mas vocês me entendem, né, gente? Não é que eu tô com dó dele, pode matar o vírus. Mas ele é um vírus pouco evoluído. Senão, como as bactérias que estão na nossa boca, no nosso intestino, já eram parceiros. Uhum. Claro, ele não quer matar a gente, porque senão ele também morre. Ele precisa da gente para ele sobreviver, né? A Regina, parabéns, estou numa crise de hipertensão e assistir vocês está me fazendo muito bem. Que bom, Regina. Olha a conexão. Eu com você e com a Mari. Aqui, que mais? Quem está falando? Tem gente falando aqui, quase nunca vivemos o agora. Por que quase nunca vivemos o agora? A Eliane está falando aqui, está perguntando para você. Porque o agora não existe no ego. O agora não existe no ego. Essa frase é muito boa, Tati. O agora não existe no ego, nunca.
O ego é uma estrutura referenciada. O ego sempre referencia algo. Se você está no ego, você nunca diz para você mesmo, eu estou bem. Você diz, eu estou melhor do que fulana. Você referencia fulana. Se você está no ego, você referencia o passado. Você referencia a sua ilusão hipotética de futuro. O ego é sempre comparativo e referenciado. Olha só, o complemento da mensagem dela está dizendo exatamente isso. Estamos em nosso trabalho pensando no que está em casa. Nas filhas, nos compromissos financeiros que devemos cumprir. E em casa, pensamos nas metas do trabalho. Então, o ego tem outra particularidade, gente, muito engraçada. Ele tem sempre um atraso. Ele é muito engraçado. Por exemplo, vamos dizer que um dia, lá atrás... Isso é uma cigarra aí, no fundo? Não, é um passarinho isso. É um passarinho? Mari, não sei. Minha parte entomológica, ornitológica não está muito sábia. Não sei se é um passarinho ou uma cigarra. Eu acho que é um passarinho. Mas fale do ego. Então, o ego está sempre atrasado. Ah, é um mico. É um mico? É um mico. É um mico. Que fofo. Isso é um mico. Isso é um mico. Então, olha só. Era um mamífero. Eu errei tudo. Não era nem passarinho, nem inseto. Não, mas é o macaco da mente pulando de galho em galho. Olha que boa essa... Ele veio para... Aí a gente olha esse macaquinho. Gente, um dos maiores enganos que as pessoas cometem é procurar a paz na mente. A paz vem do seu silêncio, da sua alma, e você acalma a mente para ouvir a paz que sempre esteve lá. Sabe quando tem uma musiquinha tocando? Aí você liga a máquina de lavar roupa, liga o aspirador de pó, esquece que tinha uma música bonitinha. Aí você desliga a máquina termina sozinha, desliga o aspirador e de repente alguém no canto começa a cantar. Lá, 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 lá. Nossa, tinha uma música aqui, tinha uma paz e eu nem sabia. É bem isso. Então vamos lá. A mente, o ego e o passado. Vamos dizer que alguém, quando você tinha assim, 15 anos de idade, olhou para você e falou, nossa, você não dança bem, você é um pouco desengonçada. Aquilo fica. E aí você já está diferente, você já está lidando com você de maneira diferente, os anos passaram, você aprendeu a dançar melhor. Se você não toma cuidado, o ego vai referenciar aquele passado. Ele está sempre atrasado, está sempre num momento que não é o presente. Então, essa estrutura do ego, quando você está na casa, ele fala, você não cumpriu suas tarefas no trabalho, hein? Atenção com o trabalho, porque ele está com esse atraso. Aí você está no trabalho, ele fala, os meus filhos, minha casa, minha roupa para lavar. Quer dizer, tem um atraso, porque ele tem dificuldade de estar no presente. O que está no presente? A atenção, que é o centro da consciência, que é uma expressão da alma. Olha, avançado isso, vamos lá. A nossa atenção é uma maneira da gente se conectar com a nossa alma. Porque o ego não tem atenção. O ego tem pensamentos e conjectura e referências. O ego é sempre referenciado. A atenção é pura. E aí a mente vai tentar te oferecer referências. Se eu ponho a minha atenção na Mari, eu começo a falar, nossa, cabelo bonito, que pessoa atenta, inteligente. Já estou referenciando. Para. Tem que simplesmente viver o fato de que eu estou conectado com a Mari e ela comigo. Esse é esse instante. Então, isso de libertar a própria atenção também é libertar a própria energia. E para isso a respiração ajuda muito, muito. A gente respira profundamente, a gente ganha a nossa atenção de volta. E talvez agora seja a hora, Mari, de eu contar o segundo passo. Conta o segundo passo. Só quero dizer que só vou colocar alguns comentários. Pode falar. A Elaine está falando, quanta clareza nas explicações, sinto-me leve e calma. Elaine. Bom, né? A Silvia está dizendo, como vocês trazem uma paz agora no meu coração. Olha que bom. A Ludmilla, quanta leveza para lidar com a vida, viver assim é tão maravilhoso. Tem muita gente falando, Sati, que está gostando aqui. Excelente assunto, a Tatiane. Delicadeza nas pontuações e humanidade nos ensinamentos. Gratidão. Gratidão. O Fernando está dizendo, parabéns, sempre acompanho você. Olha quanta coisa boa. Trabalhar com a Mari, gente, é muito gostoso. A Mari é inteligência com coração, vocês sabem disso. Idem para você, né?
É verdade. Aí sai algo bonito, né? E tô chegando em muita gente. Isso é uma coisa interessante. Eu tô chegando em muita gente através desse evento nosso. E eu não preciso conhecer as pessoas para saber que eu me conecto com a humanidade delas. Então eu não sei quem você é, mas eu gosto de você. Posso não concordar com as suas ideias, mas não interessa. Eu gosto da essência de você. É isso que Namastê significa. Eu reverencio, eu gosto, eu me conecto com a essência de você. É isso. É muito bonito, né? Né? Mas conta a segunda parte, então. A segunda parte é muito interessante. Então, se eu respirei, mesmo de olhos abertos, respirei, o peito deixou de pular. Ele só sobe no final, o ar entra, no final o peito sobe. Aí ele desce, 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 puxa até o umbigo, desce, desce, desce. A minha atenção volta a ser minha. Eu vou por onde eu quiser. E aí a gente tem que se treinar para colocar as coisas como quem está arrumando um quarto, Mari. Quer ver? Vamos dizer que você tem um objeto no seu quarto. Esse é o meu sino. É um sino conhecido, as pessoas ouvem. É um sininho tibetano que eu tenho. Aí eu posso pegar esse sino, eu estou arrumando o meu quarto. Eu ponho em cima da escrivaninha. Falo, não ficou bom. Aí eu ponho num cantinho. Não ficou bom. Aí eu ponho na prateleira. Falo, melhor. Aí eu ponho em outra prateleira. Eu vou testando. Então, onde você colocar a sua atenção dentro de você, pare naquele instante e veja qual é a repercussão. Eu fiz isso agora de manhã, porque há um medo que permeia, que as pessoas estão em volta. E eu sou humano, eu também sinto medo. Para essas pessoas que disseram que as explicações estão claras, gente, eu vou confessar que as explicações só estão um pouco claras porque eu precisava delas. Eu preciso primeiro acalmar o Satyanata. Eu me explico, eu me ensino. Quer dizer, eu li muito, né? Eu tenho mestres. Mas aquilo que você recebe de fora tem que entrar em você e pegar o seu jeito. Então eu acalmei a mim mesmo, aí eu posso acalmar os outros. Senão você é charlatão. Sobre isso, né, Sati? Falando em grandes pensadores, Sêneca fala sobre isso, né? Enquanto a gente ensina, a gente está aprendendo, né? Exatamente, exatamente. Então eu só tô calmo porque eu me acalmei e agora eu posso acalmar os outros. Então olha só, assim como eu ponho meu sino em lugares, hoje de manhã eu peguei, respirei e a minha atenção ficou sendo minha. Um foco, tipo uma bolinha. Aí eu pus no lugar de mim, falei, não, aqui não, eu tô com medo. Aí eu pus na confiança que eu tenho, de que eu sei fazer uma live com a Mari. Mas não estava bom ainda. Aí eu pus essa atenção no fato de que eu preciso ajudar as pessoas, mesmo eu sendo imperfeito. Aí melhorou. Aí eu pus essa atenção na certeza de que se eu fizer com o coração aberto, a live vai ficar ótima. Aí pronto, eu deixei a atenção ali. Então assim como a gente pega um objeto e põe em lugares, e a gente vê se ficou bom, que tal colocar a sua atenção em vários lugares de você, se vai sentindo. Põe a minha atenção na roupa que eu deixei de lavar. Não. Põe a minha atenção na certeza de que eu sou abençoada. Opa, tem algo bom aqui. Então você vê a repercussão antes de soltar a atenção. Não deixe sua atenção sair correndo sozinha. Coloque-a no lugar certo. Então as duas soluções propostas para diminuir a ansiedade e aproveitar melhor esses tempos, respire profundamente para pegar a sua atenção de volta. E uma vez tendo pego essa preciosidade que é a sua atenção, coloque-a num lugar e veja como ficou, como reverbera, como repercute. Será que aquilo de repente te fez um bem? Deixa ali. E aí vai fazer as outras tarefas. Porque, por exemplo, será que se eu vou lavar a louça, eu preciso colocar a minha atenção completa na lavar a louça? Até preciso, mas antes, deixa eu colocar a atenção num ponto que é, eu vou limpar a minha casa, eu vou purificar esse lugar, eu estou protegido aqui dentro, eu estou fazendo o meu trabalho de não contaminar ninguém. Deixa ali alguns instantes, aí você vai lavar a louça, e naturalmente a sua atenção começa a estar com atenção plena, sentir a água, sentir que você está limpando a cozinha, mas olha onde você põe a sua atenção, ela é seu bem mais precioso. E aí, finalmente, a gente passa a viver no presente e dando presentes. Olha que coisa boa, a Kelly. A Kelly é a babá dos meus filhos, que me ajuda em casa. Oi, Kelly.
Mas nesse momento ela não está em casa, só que hoje é aniversário dela, então dá parabéns para ela. Muitas felicidades, muito obrigada por tudo, Kelly. E ela está dizendo: oi, Mari, vocês juntos são o melhor presente que eu podia ter. Nada melhor que ouvir tudo isso para iniciar um novo ciclo e recomeçar. Olha que lindo! Kelly, parabéns, você faz parte da minha vida. Se você faz parte da vida dessas crianças lindas e da Mari, eu tô conectado a você, a gente está conectado com o mundo inteiro. Então, eu nem sabia que você fazia parte da minha vida, mas você faz. Namastê, parabéns, feliz aniversário. Feliz aniversário! Olha só, tem uma pergunta para você do Douglas. Ser monge é uma vocação natural ou uma vontade de fugir do mundo poluído em ambas partes? Fugir é algo que leva muita gente ao monastério, mas eles saem correndo de lá também. Se você fugir do mundo, você foge do monastério rapidinho. Não dura 7 anos. Na verdade, fugir é um sentimento natural procurando uma outra resposta. Mas a resposta nem sempre é simples. E uma vez encontrado um método que te faz bem, você precisa não fugir dele. Então, ser monge é um estado de consciência, não é nenhuma vocação. Ser monge é algo que você pode ser o tempo todo, se você fez uns votos e viveu no monastério. Você pode ser um pouquinho naquele instante em que você viu um pôr do sol e só o pôr do sol existia. O sol falando com você e sua alma falando com o sol. Ou que você segurou uma criança no colo e aquela pureza se tornou a sua pureza. Te lembrou da sua verdade. São estados de consciência de monge. E alguns de nós querem tanto isso que a gente vai tornar isso o nosso ofício, a nossa profissão. Então a gente larga tudo sim, às vezes até fugindo. Mas se você só está fugindo, se não existe realmente uma vontade de eu fujo disso, mas encontrando uma solução, eu não vou fugir da solução. E o que é essa tal de solução? A solução é enfrentar você mesmo, descobrir que o inimigo é interno, descobrir que a gente é escultor de si mesmo, que a gente tem que se transformar. Descobrir que a sua respiração é a sua ferramenta para parar de culpar os outros e começar a trabalhar a si mesmo. Então, ir para o monastério é um chamado. E se for uma fuga, pode só funcionar se você não fugir de você mesmo. Pode fugir do mundo, mas fugir de você, você não dura em monastério nenhum. Aliás, falando um pouquinho mais sobre esse estado de consciência de ser monge, o Sati escreveu um livro maravilhoso chamado Seja Monge. Um monte de gente fica me pedindo dica de livro para ler na quarentena, Sati. Então tá aqui, ó, dica. Seja Monge, pede pela internet, tem muitas livrarias que ainda estão entregando. É um livro que tem vários desses ensinamentos que o Sati está passando aqui nessa live. Aproveite a quarentena para mudar seu estado de consciência e ser um pouquinho monge nas suas atitudes diárias, porque mesmo que você não vá para o monastério, a notícia é, não há como fugir de você. Mesmo em qualquer lugar que você está, você vai continuar encontrando com você. Então, que tal ser um pouquinho monge para você alterar esse estado de consciência e não querer mais fugir de você mesmo, né? Isso. É uma delícia a gente cultivar. Imagina isso, cultivo de si. Que tal você ser o seu jardim? Olha, é mais fácil do que parece e confesso, é mais inevitável do que parece, porque você vai estar com você sempre. Então, que tal finalmente você, em vez de reclamar de quem você é, até culpando os outros, você cultivar o seu jardim, cultivo de si. É isso que ser monge é. A Tati Ribeiro está falando assim, um momento tão complicado, mas vocês estão mostrando que existe uma luz, e ela não é no fundo do túnel, e sim dentro de cada um de nós. Namastê! Nossa, você me lembrou de uma coisa, Tati, que um dia eu contei para a Mari, e a Mari pegou aquilo virou um espetáculo de dança. Olha, Azor... Quer que eu leia? Ela está falando Azul. Sabe as palestras, tudo que precisamos. Que bom! Olha só, tem uma palavra em sânscrito, que é uma língua antiga da Índia, que chama manapa. Manapa não é uma felicidade gigante, mas é uma felicidade que acendeu dentro de você. E ela fica lá brilhando, ela brilha de vez em quando. Cada vez que você lembra, aquilo te alegra. E aí tem outra. E uma pessoa feliz é uma pessoa que tem manapa, tem vários pontinhos de luz brilhando dentro de si. Porque ela está feliz pelas escolhas que ela fez, pela maneira que ela cuidou do próprio corpo,
pela maneira que ela enfrentou os próprios desafios e as próprias tristezas, pela força que ela teve nos momentos cruciais, pelos netos que tem. Quer dizer, são várias pequenas alegrias que juntas formam muitos vagalumes. E esses vagalumes formam uma nuvem de luz. Então, um dia eu contei isso para a Mari, ela achou um conceito muito importante, eu também acho. Mas você está me lembrando, Tati, que talvez para esse mundo melhorar, nós que estamos buscando a luz dentro de nós, vamos acabar trazendo o nascer do sol. Porque se cada um de nós for acendendo, brilhando uma luz maior, de maior responsabilidade, de maior consciência, o dia chega. De tanta luzinha que vai acendendo, quando a gente perceber, o dia chegou. E depois a gente pode se alegrar que a gente fez parte do fim da escuridão. É verdade, é verdade. Eu acho que sim, Mari. Eu na verdade, penso que isso vem para uma humanidade que não estava conseguindo se interiorizar. Que era de um capitalismo tão materialista e agora tem que ver a bolsa de valores despencar. E algumas pessoas ainda desesperadas falando de economia. Uma humanidade que não percebia que somos tão unidos que não existe mais lá longe. As pessoas, alguém come morcego na China, a gente fica doente aqui. Uma humanidade que não tinha tempo de se recolher e agora é obrigada a olhar para dentro. Uma humanidade que não percebia quantas liberdades tinha e agora as liberdades são mais valorizadas. Então, isso aqui pode trazer um grande aprendizado. E eu não acho que isso aqui que está acontecendo é maravilhoso. Eu acho que é trágico e tem que ser levado muitíssimo a sério. Mas eu acho que a consequência será maravilhosa. Você acha? Você está otimista que a gente vai sair disso transformado mesmo? Eu estou certo, mais do que otimista. Porque a humanidade, depois de chorar... Você já chorou muito, Mari? Imagino que sim. Sabe quando as lágrimas lavam e de repente o aperto do coração foi embora? Eu acho que vai ser isso. A gente vai chorar, algumas estruturas vão desabar e aquelas mentiras que a gente se contava, o mundo é assim, não dá para mudar. Eu sou assim, não tenho tempo de mudar. Está sendo desmascarado. Então a gente maltratava o planeta e a gente falava, não dá para mudar a economia do dia para a noite. Pois é, dá. Dá, e o mais interessante é que não é a gente que está fazendo essa mudança, né? Não, a natureza está se expressando de uma maneira muito interessante, muito direta, falando Muito, alto. muito direta. Que bom, Sati, queria muito te agradecer. Só quero fazer mais algumas perguntas práticas a respeito do isolamento no monastério. Antes da gente terminar. Estou a seu dispor. Por exemplo, não tinha nenhum monge chato no monastério? Eu acho que a gente se focava na essência e não na forma. Então eu vou pegar um dos monges. Eu vou dar um nome, ele chama Sivakatira Brahmanatha Swami. Os nomes a gente demora 2 meses para falar. Ok, só isso já... E ele era de uma amorosidade, de uma grandeza, de uma luz, de uma essência. E ele era mala. Ele é mala. Então esse monge, ele acreditava muito em falar longamente sobre tudo. Uau. Ele acreditava de uma maneira muito radical que não existia propriedade privada. Então você saía para pegar seu chinelo, porque a gente entrava nas áreas de convivência descalços. Você ia pegar seu chinelo, ele tinha pego seu chinelo. Tinha pego seu chinelo 43 e deixado um 41 dele, entendeu, para trás. Aí você tomava banho de manhã e ia pegar sua toalha, ele tinha pego, porque ele pegava a toalha mais próxima. E ele era uma pessoa de enorme coração. Então, o que acontece? Nunca é a essência que nos irrita. O que nos irrita é a falta de conexão de essência a essência. O que nos irrita é a forma. E aí, o que a gente faz com a forma? A gente tenta minimizar o contato com a forma, a gente se conecta de essência a essência, de respeito como ser humano, e a gente tenta se focar na tarefa conjunta. Então, com os monges, a gente falava assim... Para esse monge eu falava, vamos criar algo juntos. E cada vez que eu me irritava com a forma que ele estava fazendo, eu lembrava da meta conjunta. Eu lembrava da essência dele, que é uma essência pura e amorosa. E ele é mala, mas é um mala maravilhoso. Isso é bom para quem está em casa e está tendo dificuldades na família, porque as tensões vão se acirrando, né? E aí... Esquece os egos. Se conecte com a essência e com a tarefa. Só isso.
E do ponto de vista de organização pessoal, assim, porque um desafio que muita gente está enfrentando agora é ter que fazer as tarefas e fazer as tarefas de casa, também junto, né? Então, muita gente trabalhando online, tendo que fazer tudo ao mesmo tempo. O fato de você ter uma mesma roupa, por exemplo, porque eu imagino que no monastério você só tinha... todas as roupas eram iguais, certo? Facilitava? A gente tinha uma roupa especial para andar pela cidade, que inclusive é essa. Lá no monastério, a gente, para se vestir lá, a gente usava um pano comprido, de uns 6 metros de comprimento, que era um pano sem costura, que a gente amarrava ao redor do corpo e rezava para ele nunca cair. E nunca lavava? Lavava, não, eu tinha alguns panos. Então, mas o fato de todas as roupas, por exemplo, serem da mesma cor, era mais fácil. Tinha máquina de lavar no monastério? Tinha, era uma maravilha. Compartilhado, inclusive, né? Todo mundo lavava junto e tal. Mas tinha. E tinha as vacas, se as vacas fugiam do pasto, elas gostavam de comer nessas roupas. Então não tinha secadora. A gente pendurava no varal e se as vacas fugiam, elas sempre iam comer as nossas roupas. Eu tive algumas roupas comidas. E você trouxe algum ensinamento para a sua vida diária? Porque você, na sua casa, você também cuida das suas tarefas de casa, não? Sim, quase todas. Eu tenho rara ajuda para quando precisa fazer uma super limpeza, mas sim, me cuido. A resposta é assim. Se você encarar uma tarefa do começo como a tarefa em si, você se desencoraja. Você tem que, na hora que você vai começar a tarefa, você visualiza o que vai acontecer quando você terminar. Minha roupa vai estar limpa. Minha casa vai estar boa de trabalhar. Eu estou criando um ambiente limpo, leve, puro, direto. Então, se você olha a tarefa pelo lado da subida da montanha, você cansa. Você tem que olhar de lá de cima, falar, essa montanha, a vista de lá de cima é linda, minha roupa limpa, a minha casa organizada. E aí todo dia, você começa a tarefa respirando fundo e por alguns segundos falando assim, ai, como é linda minha casa quando está limpa. Vou concretizar o que eu já enxergo dentro da minha mente. Delícia. Então, só para a gente resumir, Sati, a gente viu aqui algumas coisas importantíssimas. Primeiro, que a respiração é o primeiro passo para a gente diminuir a ansiedade. Respiração profunda, usando a barriga e não o peito. Segundo, o que você falou, que foi lindo, se conecte com algo maior que você, né? Se conecte com a essência das pessoas, se conecte com a essência dos seres, que isso é muito importante também. Aí você falou uma terceira coisa relacionada à ansiedade, que não foi exatamente a conexão, mas você falou... Fala. Colocar os pensamentos e ver o que acontece onde você coloca a atenção, não os pensamentos, desculpe. Coloca a atenção e vê como reverbera. Não joga a atenção em qualquer lugar. Coloca até sentir, não, aqui pegou, aqui me fez bem, aqui me deu coragem e confiança. Aí você deixa. Experimente, então, esse quebra-cabeça da sua atenção e veja onde a peça se encaixa melhor. E lembre-se, o ego é referenciado, o ego nunca está no agora. Quem está no agora é a sua atenção. Portanto, se você se conectar com a sua atenção, fica mais fácil de você se conectar com a sua alma. Exatamente, Mari. Pronto, vou contratar você para resumir todas as minhas aulas. Disponha. Maravilhoso. Sati, queria muito te agradecer e agradecer a todo mundo que ficou ligado na gente aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook. Daqui a pouco, essa live vai ser transformada num podcast com a ajuda da SoulPods na plataforma da SoulMe. E compartilhem a live se vocês gostaram, se fez bem para vocês, porque pode ajudar outras pessoas. E queria te agradecer também por ter trazido esse verde para a nossa live. Foi muito especial esse cenário aí. Muito obrigada, viu, Sati? Eu agradeço ao Verde, eu agradeço a Mari, gente, que é tudo que ela traz de bom para milhares e milhares de pessoas. E eu tenho uma última coisa para dizer, posso? Claro. Brevemente. Claro. A gente trabalhou muito semana passada para criar uma série de meditações especial de paz no caos, para acalmar as pessoas. E elas estão em um aplicativo que tem toda uma parte que agora a gente abriu, gratuita, para todo mundo que precisar. Um aplicativo chamado Vivo Meditação.
Ele é feito junto com a empresa Vivo, mas ele está acessível para todas as operadoras. É só baixar das lojas. App Store, Google Play. Vivo Meditação. E lá tem a meditação Paz no Caos, especial para esses tempos de coronavírus. Para todos. Façam quantas vezes quiserem. Maravilhoso você falar isso, Sati, porque eu estava antes daqui, lá no Instagram, chamando a nossa live, chamando as pessoas de lá. Eu já tinha falado do Vivo Meditação lá, porque já tinham me perguntado o aplicativo para meditar. Então, muito legal. Gente, as meditações na voz do Sati, que é uma voz que acalma. Vamos fazer um OM para acalmar todo mundo, Sati? Só para as pessoas entenderem um pouquinho do Vivo Meditação, então. Gente, o OM tem sempre 3 partes. O, U reverbera no centro do peito. E o M na cabeça. Então eu vou fazer as 3 partes mais separadas. Sinta o silêncio depois do OM. E agora o OM por inteiro. Respire e sinta o silêncio desse instante. Da minha essência para a sua essência, namastê. Namastê, namastê para todo mundo. Um beijo, Sati. Beijo para você e seus filhos, Mari. Para vocês também aí. Um beijão, obrigada. Tchau.